bem-vindos! Está no ar mais um programa Histórias e Conquistas e o programa desta semana está sensacional. A nossa entrevistada foi uma das grandes inspiradoras minhas para começar a minha carreira na televisão. Ela que me deu a minha primeira oportunidade profissional para dar uma entrevista, para ter um quadro no programa dela e inclusive me amadrinhou com uma das palestras mais importantes da minha vida. Ela tem 20 anos de televisão, é apresentadora do programa Vera Toledo da Record News. Não perca, nosso programa está começando, fique com a gente. A nossa entrevistada da semana é uma grande amiga minha, Vera Toledo. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Larissa. Que gostoso estar aqui com você. Parabéns. Estou amando te ver. Te ver na ativa. Um sonho realizado. Que coisa boa. É verdade. Hein? Invertemos os papéis, né? Verdade. Eu fico muito feliz. Tá mandando super bem, né? Eu vejo assim uma desenvoltura bem legal na câmera. Show, umas entrevistas lindas você vem realizando. Obrigada. E é algo bacana que a gente tem que se inspirar nela, né? Ela foi indo, foi buscando, foi se aperfeiçoando e aí, sonho realizado, coisa boa, parabéns. Com uma professora assim não poderia ser diferente. Obrigada, querida. Gente, desculpa, mas nós estamos aqui, ó, nós vamos ficar... É que realmente a gente já tem uma amizade de um tempo, né, Larissa? Exatamente. E é difícil a gente fazer amizade hoje, não é? A gente vê isso, as pessoas se conhecem, mas dificilmente trocam ideias, sonhos, planos, perguntam. E você sempre teve algo muito bonito nisso, acho que foi uma das facilidades da nossa amizade, foi que você, Vera, como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que faz aquilo outro? Você acha que é legal isso? Então você é uma pessoa muito pura nisso, porque as pessoas hoje em dia, em diversas áreas e segmentos, a gente percebe assim, não, eu sei tudo, obrigado, não preciso de ajuda ou de auxílio. E é bonito de ver que é esse o caminho que você fez, é que dá certo, né? Você sabe que comigo também não foi diferente, assim. A gente sempre tem alguém que a gente se espelha, né? Exatamente. Eu sei que, na verdade, você não foi até a televisão veio até você. É Deus, né? Deus. Eu acho que todo mundo tem um caminho nessa vida. E eu sei que foi um chamado à televisão. Ah, Vera, então teu programa é evangélico ou é cristão? Ainda não completamente, quem sabe um dia. Porque não tinha nada a ver comigo, né? Sempre fui uma esportista. Jogava handebol, inclusive na seleção brasileira, né? Isso, apaixonada aqui por Itajaí, por essa região. O pessoal, acho que quando vê minhas entrevistas, lá vem a Vera falando do handebol. Mas é que foi. E foi algo muito bonito e o handebol aqui em Itajaí é muito forte, né? Aproveito para mandar um alô para o Dário Passos, aí para toda a equipe, para a Andréia, para a Cláudia, para a Chuli, para todo mundo. E foi algo muito interessante porque eu queria fazer educação física. Claro, eu era apaixonada pelo esporte. Mas como eram dois horários, né? E na época só tinha em Blumenau, nem sei se continua a mesma coisa, já temos na Univale. E aí eu sei que não deu certo, porque tinha essa condição, daí mudei de cidade, fui morar em Ponta Grossa. E no fim fiz faculdade de História, porque... Por que você fez? Porque era o seguinte, Lari, como eu não ia fazer o que ela quer saber os mínimos, né? A vida da gente muda, às vezes a gente não sabe por quê. Eu queria educação física, plano número 1, mas não dava porque era Blumenau e tal. No meio desse caminho, Vera tem filho e Vera vai morar em Ponta Grossa. Nesses 2 anos que eu terminei o terceirão, que eu estava fazendo vestibular, eu tentei dois vestibulares para direito e não passei nos 2 vestibulares para direito. Aí tive filho, fiquei mais 2 anos parada e pensei, bom, eu já tô 4 anos sem estudar. O que eu vou fazer? Nenezinho, nem querendo pegar um caderno. Falei, fui lá na faculdade. O que a gente tem na área de licenciatura? História, letras, isso e aquilo. Como é que tá a história? Porque eu sempre gostei de história. Seguinte, 40 vagas para 32 candidatos. Falei, é isso aí, é essa mesmo. Porque aí eu não tava brigando com ninguém, né? Foi assim que eu acabei fazendo história. E no fim, você veja que interessante que foi a história para a minha vida profissional hoje. Você vê como nada é por acaso na vida. Nunca lecionei. No meio desse caminho, aquela coisa bem da vida da gente, que infelizmente acontece bastante, separação, né? Voltei para cá, para Itajaí, que meus pais moravam. Até voltei a treinar um tempo com minhas amigas, mas não tinha mais o pique, não adianta. Apesar de na época ainda estar bem nova. E já com nenê e tal. Meu tio, na época, trabalhava, ele sempre teve uma produtora de vídeo em Curitiba. E ele
tinha essa produtora que trabalhava para grandes empresas. E ele montou em Blumenau uma agência de publicidade, uma produtora. E eu, o que sabia fazer da vida até então? Jogar bola e cuidar de nenê. E aí, ele, para me ajudar, me deu um emprego como secretária. Na época, não tinha essa coisa de computador, né, Lari? Eu fui fazer datilografia, aí que fui fazer fiz o curso de datilografia, fiquei em Blumenau um mês. Neste um mês, um diretor de TV do SBT na época, Ariel Botaro, se não me engano, eu servi um cafezinho para ele. Aliás, não bati nenhuma carta, né? Fiz o curso, mas não tinha ninguém na produtora ainda, estava começando. O Ariel, quando eu servi um cafezinho para ele, eu estava com 24 anos, 23 para 24, ele gostou da minha fisionomia, né? Tá. E aí gostou da minha voz, do meu boa tarde, não foi grandes coisas que eu fiz. E ele estava em Itajaí na época, procurando, até fica uma dica aí, não sei, espero que tenha melhorado, procurando, na faculdade de jornalismo aqui, ia ter uma seleção para, estavam precisando de um repórter para uma sucursal do SBT que ia cobrir essa nossa região. Ei, Alto Vale, tudo, um Deus nos acuda. E ele perguntou se eu não queria fazer esse teste, ficar uma semana em Florianópolis fazendo. Eu, Deus me livre, nada a ver comigo, muito tímida sempre. E meu tio, aí ele disse, mas por que eu? Não, teu tio me falou que você fez faculdade de História, você deve escrever bem. Eu disse, eu gosto de escrever. Ele disse, não, porque eu vou te dizer, eles não estão preparando os alunos aqui na época, ele falou, não estão preparando os alunos, não vão deixar passar não, né, vai? Não estão preparando os alunos para escrita. E é importante também. E é muito importante para um jornalista, né, em qualquer área, até pra gente, como apresentadora. Sim, com certeza. E eu realmente gostava de escrever, tinha essa facilidade. E bom, no fim fiquei uma semana lá e por causa da faculdade de História, você veja que interessante, eu peguei a vaga aqui. Eu peguei a vaga e eu trabalhava de segunda, praticamente a segunda, porque era uma única equipe. E era eu e um cinegrafista, coitado, Augusto, nunca mais vi, enlouquecido e eu mais ainda. Porque eu não sabia nada, né? Pega uma pessoa e coloca assim, vai fazer uma matéria. Faz uma passagem. Jesus, o que é uma passagem? E só sei que ele não teve muita paciência comigo não, foi quase uma desistência, porque a gente encontra isso pelo caminho, gosto dele hoje, é meu amigo, meu colega, mas assim, tem pessoas difíceis na profissão da gente, às vezes a gente pensa que aquilo vai tudo mumu, pega umas topeiras no meio do caminho, né, Augusto? Pega umas topeirinhas aí, que pode desestimular muita gente. Então depende do gosto, a questão não era o gosto, a minha questão era dinheiro. Eu podia trabalhar ali, como podia trabalhar num banco, podia trabalhar em qualquer... Eu precisava ganhar dinheiro, imagina, separada com um filho na casa dos pais. Não era nada simples. Bom, fiquei ali Eu posso continuar o assunto? Claro, estou adorando. Fiquei 6 meses trabalhando ali, uma depressão profunda, porque vivia no Cadeão. Na época até, o dono do jornal Diarinho, lembra dele, Bel? O Delmo, foi preso. Dalmo Vieira. Foi preso. E eu vivia na porta do Cadeão, esperando notícia do Dalmo. Vivia na estrada fazendo acidente. Só em desgraça. Completamente diferente. Só em tristeza. Porque o jornalismo fica buscando as tristezas. E aquilo me deprime. Gente, eu não gosto de coisa triste. Eu já notei que me deprime mesmo. É meu. Tem gente que não liga, né? Eu não posso. Eu me desespero junto, né? Bom, aí fiquei 6 meses ali, foi legal, tudo, muito difícil também, a minha diretora lá de Florianópolis, RBS, TVBV, qualquer outra televisão, na época RCE TV Vale, tudo podia fazer qualquer matéria que tinha, eu não podia, eu tinha que achar sempre algo exclusivo, então era um Deus nos acuda, fiquei 6 meses só. Mas só fiquei também porque meu pai era vivo na época, porque muita coisa eu não sabia, Larissa. Você imagina, eu recém começando aqui, minhas primeiras matérias, chega o Antônio Brito, ministro da Previdência Social, na época, eu tô falando de coisa de quem tem gente que nem sabe o que é isso, né? Coia Vera é história também, já sou mesmo, tem um livro de Itajaí que eu faço parte. Aí, lá fui eu entrevistar Antônio Brito, quem é Antônio Brito, Jesus? Pior, o que é Previdência Social? Imagina se assistir um jornal, só queria jogar bola, falando bem a real. Quando não tava jogando bola, tava jogando bola, se não tava jogando bola, tava na praia, se era verão, era assim que eu gostava. Bom, aí meu pai me deu todas as perguntas, saí direitinho, me ensinou o que era. Mas nesse meio tempo,
esses 6 meses, ele morreu. O meu pai morreu. Meu grande incentivador. Eu já estava numa tristeza nas matérias. Já fazia porque era obrigada por causa de grana. E ainda ele morreu? Falei, mas não ia sair. Como é que eu ia ficar sem dinheiro? Aí, por isso que eu digo que Deus vai encaixando a gente assim, ó. Teve um jantar, um amigo meu que morava aqui antes, Marcos Lazzarini, amigo de muita gente ainda de Itajaí, estava morando em Ilhéus, mora até hoje. E ele veio bem nesse tempo que meu pai morreu e tal, ele veio naquela semana, ele estava aí, ele disse, Vera, vai ter uma janta na casa do Ronaldo e da Mari, a Mary Rosa, a Mary que tem a escola de dança aqui, sabe? E vamos, falei, não vamos, era o pessoal do handebol, são os nossos amigos, sabe aquela coisa, na primeira semana já, assim, meu pai tinha falecido. Aí eu falei, eu fui. Aí cheguei lá, e aí, Vera, como está? Chateada, né, aquela coisa. Aí o trabalho, uma coisa ruim, só reclamando, né. A Vera, pra chorar, não paga imposto, assim, quando eu tô com problema, eu sempre falei mesmo, né. Também quando eu tô alegre, ninguém me aguenta, mas sempre fui muito de dividir. Não sei, hoje eu tô começando a ficar mais comedida, algumas coisas a gente tem que evoluir na vida, né? Mas bom, eu só sei que dividir aquilo com eles foi muito bom, porque uma semana depois tinha uma moça que fazia, a Magali, fazia um programa, na época era CNT. Vocês lembram disso, meninos? Vocês trabalhavam nessa época? Já trabalhava? Já trabalhava. E a Magali foi embora para São Paulo, casou, arranjou um maridão maravilhoso e foi para São Paulo. E sobrou a vaga dela num programa de entrevista de 2 horas, Larissa. 2 horas ao vivo. 2 horas ao vivo. E a Vera, a experiência, 6 meses. E era todos os dias? Todo dia, de segunda a sexta. Nossa. A Vera, 6 meses de experiência de televisão, só reportagem, que é aquela coisa de 40 segundos, 20 segundos que você aparece numa passagem. Aí depois aprendi, né, gente? Esses 6 meses fui obrigada a aprender rapidinho. Mas não gostava, achava triste. Bom. E ela foi embora. Chamam, aí nesse jantar que eu tava, olha como a vida conspira. É por isso que eu digo que Deus tem tudo a ver com isso. Nesse jantar que eu tava, uma produtora, que é a Dari Kumakola, que na época produzia a Magali, tô boa ainda de memória. Ela tava procurando, não sei o que eu vou fazer, a Magali vai embora, foi meio de repente, assim, eles não tinham quem colocar. Aí essa minha amiga Mary, da escola de dança, olha, tem a Vera, que trabalha ali no SBT, ela não tá gostando, ela tá querendo sair. Vamos chamar a Vera pra fazer um teste, porque televisão é terrível. Você quer entrar é um problema, mas quando eles estão desesperados pra achar alguém, meu querido, eles catam, viu? Fica tranquilo. Aí o que acontece? Foi lá e falou pra eu fazer o teste. E o teste foi com o quê? O teste foi com o diretor de esporte da TV, o Maba. De esporte eu entendia tudo. Foi a melhor entrevista que eu fiz, acho que até hoje. Vera, nós temos que dar um tempo. Como você gosta de falar, tempo pro break. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Estamos de volta, o programa Histórias e Conquistas entrevista hoje uma das mais famosas apresentadoras do estado de Santa Catarina, minha amiga Vera Toledo. Vera, você estava nos contando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Eu sei que você parou aí contando que fazia um programa diário de 2 horas ao vivo. Imagino, não deve ter sido fácil. Ali você deve ter pegado muita experiência. Ali foi bravo. Quase matei a produtora, quase morreu, que estava acostumada com uma apresentadora que já tinha ritmo, né? Eu não. Minha entrevista do teste do piloto foi muito bom, porque era sobre esporte, mas depois realmente segurar as 2 horas. Eu lembro que era pleno inverno, eu suava e eu sentia escorrer o suor assim na nuca. A boca tremia. Nervosa? Nervosa. Aquelas 2 horas. E aquelas perguntas que aquela produtora me dava. Como é que você fazia? Nem a metade resolvia. Você sabe quando melhorou minha vida? Quando eu parei de que não quero saber de pergunta. Não me venha com texto pronto, me deixa eu. Aí foi indo. E foi melhorando. E aí a gente vai criando, como em tudo na vida a gente tem que criar espaço, né? Segurança naquilo que faz, né? Aí que foi que a coisa rendeu. Eu sou eu. Tem gente que fala assim, até que eu nunca sei se é um elogio ou não. Vera, eu não sei se você é você ou você é a Vera da TV. Eu falei, eu sou eu nos dois. Porque eu passo muito meu disso mesmo, muito meu. Claro, a diferença é que aqui eu me arrumo, passo um batom, boto uma roupa em casa, eu tô que nem uma louca, esse cabelo lá pra cima, aquela coisa toda, né? Mas isso é... Assim. Eu acho que a naturalidade é muito importante. Mas assim, Lari, você já também deve... Larissa.
Deve ter percebido, a gente passa por situações. E é claro que eu passei por diversas. Hoje eu passo por algumas situações ainda. Técnicas, que aliás já fiz aula de câmera, viu, meninos? Tô fazendo de edição, porque agora ninguém mais me enrola. Eu vou pegar ninguém mais me enrola. Ai, não dá, é difícil. Por favor, gente, vamos fazer direito. Ideia, vamos fazer certo esse negócio, a gente quase se mata pra gravar, pra arranjar uma boa produção. Ai, Vera, não deu, daqui a pouco vira e mexe meu programa reprise. Como reprise? Eu gravo toda hora, como é que tem reprise? Ai, não deu pra editar, porque não sei o quê, que não dá pra colocar, não sei do que. Vou aprendendo. Agora eu decidi que eu aprendo. Se precisar tá eu ligo a câmera, eu bato play, eu sento. Ah, Vera, então você é individualista. Não, mas ninguém mais para o meu trabalho. Isso é que eu vi que a gente precisa fazer na vida, né? A gente tem trabalhos que não tem como, mas tem uns que a gente tem como dominar. E às vezes a gente tem medo, eu nunca gostei de computador, né? De internet, essas coisas, me bato um monte nas coisas, mas daí, vamos aprender, né? Mas tive algumas dificuldades, então hoje a única que eu tenho é essa parte técnica. Uma entrevista que tem imagem, tem que ter imagens. Como é que não põe imagem? Então assim, aí você briga, Vera, gente, eu já fui briguenta, briguentinha. Poxa, você não viu? Hoje, eu olho, tá bom. E eu notei que depois que eu comecei, tá bom, a pessoa começou a me respeitar mais. Não adianta a gente brigar para conseguir as coisas, é pelo amor mesmo, senão o povo derruba a gente. Sonoplasta derruba, editor derruba. Se ele quiser, derruba mesmo. E patrão mais rápido ainda, né? Então, vamos, a gente tem que ter juízo, como dizer, né? Quem pode manda, quem não pode obedece. Mas tive algumas dificuldades, você até comentou há pouco dessa questão do merchan, né? Exatamente. Eu queria comentar que a Vera ela tem uma facilidade muito grande, claro que 20 anos, né, fazendo merchan. Quando eu ia dar entrevista para ela lá no seu antigo programa, era ao vivo, e era muito interessante porque eu sentava no sofá, vamos para o merchan. Aí começava o merchan e ela começava a fazer o merchan assim, sem ler nada. Eu ficava, de onde é que ela tirou essas palavras todas? Ela não tá fazendo, não tá gaguejando, não tem cacuete, como é que ela tá conseguindo? E aí, claro, são 20 anos de televisão, eu imagino que também você deve ter se desenvolvido muito no decorrer desse tempo, né? Ter estudado muito. O programa, mesmo ao vivo, 2 horas, deve ter contribuído muito para que você crescesse nesse sentido e hoje tem uma facilidade incrível, incrível mesmo. Eu lembro quando eu trabalhava de repórter, que às vezes eu pegava o elevador lá naquele edifício redondo, que lá a TV era tudo naquele edifício redondo aqui em Itajaí, né? Era a RCTV Vale, tinha outras coisas. E tinha a Vânia Campos, que é jornalista até hoje trabalha em assessoria de imprensa, se não me engano, da Prefeitura de Balneário, e ela fazia o texto da matéria assim também, pegava o microfone assim, blá, 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 blá. Às vezes ela parava o elevador, a gente entra, pera só um pouquinho, blá, 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 blá. Falei, olha, aquilo eu fiquei admirada, né, também. Fiquei admirada, será que um dia na vida eu vou conseguir fazer isso? Você já pensou isso? Já tinha pensado antes. Aí o que eu vi? Quando que eu consegui fazer, Larissa? Quando eu peguei segurança e quando eu comecei a ver que eu tinha que entender do assunto. Eu tenho que conhecer para poder falar. E quando eu aumentei o meu vocabulário. As pessoas não dão valor ao vocabulário, mas é o que faz a diferença num apresentador. Com certeza. E aí comecei a ler muito, né? E eu sempre li, sempre gostei de ler. Seja desde revistinha, porcaria, qualquer outra coisa. Não estou dizendo que é aquelas revistinhas, mas as porcarias nem que seja uma... dessas que a gente vê na Editora Abril, de novela, nem que seja qualquer coisa, ou um livro de história, um livro de qualquer área, porque essa questão do vocabulário é que ajuda a gente. Aí a gente perde aquilo um pouco da repetição, aquilo do cacuete. Ler em voz alta também. Meus parceiros sempre isso é bom, sabe? Cinegrafista para apresentador é importantíssimo. Quando eu começava a falar, pois é, maravilha, gente. Pois é, maravilha. Pois é, para meu cinegrafista, Vera, tá falando muito maravilha. E às vezes é uma coisa que a gente não percebe, é automático, é igual né. Ou então, que nem, tem gente que fala que nem. Ai, meu Deus, que nem. As pessoas não percebem que tem cacuete. Ou que fala pela metade, não fala todas as palavras. Mas você também não pode falar de uma forma chata, que a pessoa fique cruzes. Tô parecendo que tá numa aula de letras com o professor mais chato do mundo, não é Latim. Isso? Mas isso conta, amiga, conta sim. Legal. Sabe que as experiências da gente, é incrível, quando eu entrevistei a Larissa, inclusive,
Foi na área do direito, né, Larissa? É, a primeira entrevista minha contigo foi na área do direito. Sobre o Código de Defesa do Consumidor. E foi muito bacana, você estava meio preocupada. Aí você viu, né? Não, se você sabe do conteúdo, que é um problema agora dos quem é entrevistado. Que mania de gente ficar nervosa por ser entrevistado. Ai, Vera, odeio câmera. Ninguém gosta, mas assim, é uma máquina que você vai olhar. Se você ficar pensando, ai, minha mãe tá me vendo, meu namorado tá me vendo, minha vizinha tá me vendo. Ah, minha querida, não sabe nada. É verdade. Fica todo mundo nervoso. Você tem que saber o que você tem que falar. Você que tem conteúdo. Ah, mas o repórter ou o apresentador não fez a pergunta que eu queria. Torça e chegue aonde você quer. Claro. É assim. E é um meio fantástico nosso de comunicação, né? Olha o que está vendo hoje no Brasil, no mundo, com essa globalização, a gente fica sabendo de tudo muito rápido. E a gente muito acaba rápido. sendo instrumento, seja no município, seja para um programa municipal, programa regional, programa estadual, imagina o nacional, o mundial que existe. Então, assim, é só a gente ter tranquilidade. E você foi muito bem já na primeira. A gente sempre viu que a Larissa, porque sempre palestrante também, né? Na verdade, eu estava nervosa, mas você me ajudou. E até hoje, quando eu vejo assim, alguém nervoso no meu programa, que eu vou entrevistar, eu penso, poxa, Larissa, seja querida com essa pessoa que nem a Vera foi contigo. Porque, claro, a gente sempre fica nervosa na primeira, e ainda mais que o programa era ao vivo. Então, você não sabe como é que vai ser, né? Mas você vai. Né? Tudo que é diferente, né? A gente sua, né? Eu tinha o domínio do conteúdo, e você vai. Eram 15 minutos, mas foi bem bacana. Você foi muito querida comigo. Mas Isso acaba passando também, o apresentador, ele passa, eu acho, que uma segurança bacana para as pessoas. Olha, repórter de apresentador que não dá certo é aquele que quer mostrar mais do que o entrevistado. Claro. Ou que quer dar um de gostoso na frente dos outros, dizer que é isso. A gente não entende de tudo, não adianta. Exatamente. A gente não entende. Era o que você pergunta, o que eu não sei. Comento o que sei, em cima daquilo. Mas pergunto o que não sei. Se eu soubesse, por que eu ia perguntar? É verdade, é verdade. E aí vai uma técnica boa. Ah, eu trabalho com eu sou nefrologista. Tá, doutor, o que faz a nefrologia? Ah, cuida só do rim, cuida disso. Ele vai explicando. A gente não sabe que o urologista cuida muito de mulher, muitas vezes. Cuida de bexiga e tal. Então, quer dizer, pergunta. Por curiosidade. A simplicidade da coisa, eu acho também, pelo amor de Deus, né, gente? Graças a Deus tem um caminho bonito da televisão. Foi em 93, nós já estamos com 21 ou 22 anos? 22 anos? 2 anos de TV. Sempre tive muito respaldo das emissoras. Isso é muito bom. Construiu, né? Graças a Deus. Já trabalhei nas principais redes, tirando uma ou duas, eu já trabalhei. E assim, é bom quando eles te dão liberdade de trabalho. E as redes dão aqui. Só, querida, que essa área nossa, hoje, tanto é que me dizem assim, Vera, você indica fazer jornalismo? Você tem amor pelo que você faz? O que você quer? É igual assim, você me indica ser professor? Aí você vai pensar, você quer ganhar dinheiro? Pode ganhar dinheiro sendo professor? Pode, tem isso que ganha muito. Mas você ama o suficiente para fazer uma diferença? Porque ser apresentador nacional... Dá para contar na mão 10 que existem que ganham bem no Brasil. Então, quer dizer... É verdade. Mas também, como ser professor, como também ser um advogado que não goste, também não vai ter cliente. Então, quer dizer, você gosta, você pode fazer diferença e fazer coisas bem, bem fantásticas, né? Agora, se não gosta, eu acredito de ser ou não ser para a pessoa. Eu acredito. Como acho também que a gente pode tentar e aprender, que a gente também se surpreende com a capacidade que a gente tem. Se surpreende. Claro. Como tem coisas que, meu Deus, se for para cuidar de alguém doente, eu sou uma negação. Eu tenho muitas coisas que não é para mim. Exatamente. Então a gente tem que ver o que você pode fazer de melhor, né? Claro. Vera, teve alguma entrevista que te marcou no decorrer da sua vida? Eu imagino que tenha várias. Mas teve algumas... Assim, Larissa, você sabe, né? Teve, né? Teve uma entrevista. Falta quanto tempo? 2 minutinhos? Para encerrar o programa? Não vou poder contar toda a minha história. Vou ter que voltar outra vez. Aliás, aqui é contando a história, né? Histórias e conquistas. Teve uma entrevista que me fez arrepiar. Mas arrepiar... Assim, foi com Carlos Paes Vilaró, em Punta del Este. Um grande artista plástico mundial, único que tem obras em todos os continentes. E ele contou a história do filho dele,
que fazia parte daquele time de rugby, meninos, que se acidentou na Cordilheira dos Andes, lembra? Que morreram alguns, que chegaram a comer carne humana, que teve livro, pai de um deles. E ele, por ter dinheiro, graças a Deus, que senão aquele time todo morreram, ficaram 6, 8 sobreviventes, não me lembro, mas morreram os 4. Se ele não tivesse bancado, ele dizia, graças a Deus eu sou milionário, ele podia bancar helicópteros pelo tempo de busca que deu o governo, os países ali, vizinhos, eles tinham se perdido, eles ficaram mais de um mês na Cordilheira. E ali me emocionou de ver o depoimento dele, da presença de Deus na vida dele, para ele se movimentar para fazer. Porque ele estava chorando, morrendo, o filho sabendo que o filho estava morrendo, que estava morto, fazer o quê? E disse que no meio de uma tempestade ele abriu a janela. Quem conhece lá, é quase uma península lá onde fica a Casa Pueblo, que é onde ele construiu, que é lindo, vá para a Punta e conhecer Casa Pueblo. Ele já é infelizmente falecido agora. Mas ele disse que era umas 4 horas da manhã, aquela chuva, ele naquele desespero, ele abriu a janela e gritou, Senhor, o que eu faço? Diz que entrou uma ave não vou na chuva da tempestade, diz que entrou uma ave na casa dele que fazia assim, ele ouviu, se movimente, faça alguma coisa. Aí tu imagina a pessoa te falando isso e, ai meu Deus. Foi até eu me arrepiei. E isso é o que a gente tem que ver na vida, sabe? É o se movimentar, porque às vezes chorando, morrendo, a gente não ajuda as pessoas. Ah, Vera, então você é maravilhosa. Não, sou nada, mas eu tô tentando aprender com essas pessoas incríveis. E fico muito feliz de estar aqui contigo, eu amei a tua caneca. Pode levar pra casa? Sim, você vai ganhar um kit. Ai, que bom, Mari. Obrigada, querida. Esse parabéns, é o nosso viu? kit Histórias e Conquistas. Quero agradecer a tua presença. Obrigada. Fico muito feliz que você veio. Muito obrigada. Agora não só eu entrevistei ela, então, hein? Estamos recebendo a visita da nossa advogada Larissa Kimmel no nosso programa para falar sobre as compras de final de ano e as garantias e os cuidados que nós temos que ter. Larissa, seja bem-vinda. Obrigada pela visita. Obrigada, Vera. É uma alegria para mim muito grande hoje estar aqui conhecendo o seu programa. Sucesso, tá? Até uma próxima. Beijo, pessoal. Quero agradecer também as lojas Atrativa aqui na Oswaldo Reis, 1540. Agradecer a Gislaine e todo o pessoal. E é isso aí, pessoal. O programa Histórias e Conquistas termina e semana que vem tem mais. Fiquem com Deus e até semana que vem.